pessoal do oitavo ano, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa segunda aula de matemática, tá? Hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre razão e proporção, tá? Na nossa primeira aula a gente viu um pouquinho de porcentagem e agora a gente vai ver sobre razão e proporção e a famosa regra de 3, tá, pessoal? É muito importante que a gente aprenda sobre a regra de 3 agora, pois a gente vai utilizar ela muito no futuro, tá, pessoal? Então, vem cá comigo, vamos falar sobre razão, tá? A razão entre duas grandezas vai ser a mesma coisa que a divisão entre elas, tá? Então, a gente sempre representa uma razão por uma divisão. Então, é a mesma coisa que a fração, tá? Então, para isso, as duas têm que estar na mesma unidade de medida. Se uma está em metro, outra tem que estar em metro. Se está em centímetro, tem que estar em centímetro. Se é aquilo, é aquilo. Então, todo mundo tem que ser igual. Em cima e embaixo, tá? E a razão, então, também é usada para ser uma comparação entre duas grandezas. Então, olha aqui esse exemplo, ó. Qual a razão entre as velocidades dos carros A e B, tá, pessoal? Então, vamos anotar aqui rapidinho. O carro A, ele está a 90 quilômetros por hora. E o carro B, né, a velocidade A é 90 quilômetros por hora e a velocidade de B é 30 quilômetros por hora, tá, pessoal? Então, vamos aumentar aqui o nosso quadro. Vamos ver qual é a razão entre essas duas grandezas. Observem. O carro A ele está a 90 quilômetros por hora e o carro B está a 30 quilômetros por hora. Então, os dois estão na mesma unidade de medida, que é o quê? Quilômetro por hora. Então, se eu quero fazer uma razão entre essas duas velocidades, eu tenho a velocidade de A sobre a velocidade de B. Quem é a velocidade de A? 90. Quem é a velocidade de B? 30. Então, eu sei que a razão entre essas duas grandezas é de 90 sobre 30, tá? E eu também sei que toda razão, toda fração é o quê? Uma divisão, tá, pessoal? Então, eu só preciso dividir 90 por 30, que vai me dar quanto? 3, tá, pessoal? Então, eu sei que o carro A está 3 vezes mais rápido que o carro B, porque o carro A está a 90 e o carro B está a 30. Eu fiz uma divisão, fiz a razão entre eles e descobri que o carro A está 3 vezes mais rápido que o carro B, tá, pessoal? Esse é o conceito de razão. Já o conceito de proporção é quando uma grandeza ela aumenta ou diminui junto com a outra grandeza, tá, pessoal? Como assim? Vamos ver um exemplo, ó. Rogério e Claudinho estão passeando lá com seus cachorros, tá? Rogério, ele vai pesar o quê? 120 quilos, tá? Vamos anotando os dados, tá, pessoal? Vamos anotando aqui os dados da questão. Ó, isso aqui é proporção, né? Rogério, ele pesa o quê? 120 quilos. E o seu cachorro vai pesar, o cachorro de Rogério vai pesar 40 quilos, tá, pessoal? Então, o que que acontece? Claudinho, coitado, magrinho, vai pesar quanto? 48 quilos. E o cachorro de Claudinho, também magrinho, só pesa 16 quilos, tá, pessoal? Então, como é que a gente vai fazer a razão, né? Vamos ver qual é a razão do peso dos dois rapazes. Ó, Rogério vai pesar 120 quilos e Claudinho vai pesar 48 quilos. Então, a razão entre eles vai ser de 120, que é o peso de Rogério, sobre 48, que é o peso de Claudinho, tá, pessoal? Mas o que que acontece aí, tá? Vamos olhar aqui no nosso slide, tá? 120 dividido por 48 não vai dar uma conta exata. Então, a gente tem que fazer o quê? Simplificação de fração. Professora, como é que simplifica uma fração, tá? Muito simples. Eu acho um número
que se eu dividir tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo número, eu consigo uma divisão exata. Então, vamos lá. Se eu dividir 120 por 24, vai me dar o quê? 5. E eu também consigo dividir 48 por 24, que vai me dar 2. Então, a razão do peso de Claudinho e de Rogério é de 5 sobre 2. Porque eu não consigo mais dividir. Chegou aqui, eu tenho uma fração, né? Que eu não consigo mais dividir, tá? E é irredutível. 5 sobre 2 é uma fração irredutível, tá, pessoal? Se a gente efetuar a divisão, vai dar um número decimal. Então, acabou aí, tá? A razão entre o peso de Rogério e de Claudinho é de 5 sobre 2. E se eu quiser saber a razão entre o peso dos cachorros? Ó, o cachorro de Rogério pesava 40 e o de Claudinho pesava 16. Então, a razão entre o peso deles é de 40 por 16, tá? De novo, eu tenho que simplificar essa fração. Eu tenho que dividir tanto a parte de cima quanto a parte de baixo pelo mesmo número. Então, eu posso dividir por 8, ó. 40 dividido por 8 dá 5 e 16 dividido por 8 dá 2. Epa, o que acontece aqui, pessoal? Tanto a razão do peso de Claudinho e de Rogério quanto a razão do peso dos cachorros deu a mesma coisa, tá? É 5 sobre 2, é a mesma proporção de peso dos donos e dos cachorros, tá, pessoal? Então, a proporção é o quê? Quando uma grandeza aumenta, a outra diminui. Ou as duas estão aumentando, ou as duas estão diminuindo. E nesse caso, estão iguais, ó. Tanto o Rogério quanto o seu cachorro são mais pesados que Claudinho e o seu cachorro, tá, pessoal? E para a gente trabalhar com proporção, para a gente trabalhar com razão, a gente sempre utiliza um conceito, tá? Que é muito conhecido, muito usado em prova de vestibular, prova de concurso e no nosso dia a dia, que é a famosa regra de 3, tá, pessoal? Muita gente se assusta quando fala em regra de 3, mas não tem porquê, porque ela é bem simples e a gente vai resolver agora. Ela é tão simples que o próprio nome dela é regra de 3 simples, tá, pessoal? Então, vamos lá, ó. Vamos resolver aqui com exemplo, tá? Existem 2 tipos de regra de 3, a direta e a indireta. A direta é a mais fácil e é a que a gente vai fazer agora, ó. A Adriana utiliza 3 vidros de maionese com, ó, vamos botar aqui, maionese e aqui sanduíche, ó. A Adriana utiliza 3 vidros de maionese e com 3 vidros de maionese ela faz quantos sanduíches? 72 sanduíches, tá? Ela consegue fazer 72 com 3. Aí eu quero saber quantas maioneses ela vai utilizar para fazer quanto? 288 sanduíches. Ó, eu sei que com 3 ela faz 72. Então, eu vou colocar aqui um número X que eu ainda não conheço e vou descobrir agora para saber quantas maioneses ela vai utilizar para fazer 288 sanduíches, tá, pessoal? E aqui agora a gente tem uma proporção, tá, pessoal? Agora a gente tem uma proporção. Se com 3 maioneses ela faz 72 sanduíches, com quantas maioneses ela faz 288 sanduíches? Então, agora fica fácil. É só a gente fazer um X, tá, pessoal? Uma conta em X. Ó, a gente multiplica, deixa eu botar de outra cor, ó. A gente multiplica o 3 pelo 288 e iguala esta conta ao 72 vezes o X, tá, pessoal? Então, de um lado, a gente tem, ó, 72x é igual a 288 vezes 3, tá, pessoal? É assim que vai ficar a nossa conta, tá? O x multiplica sempre aqui quem tá na diagonal, que é o 72, e o 3 vai estar multiplicando aqui o 288. É sempre uma conta em X, tá, pessoal?
Então, como é que vai ficar aqui? O X, ele sempre quer ficar isolado, sempre quer ficar sozinho. Então, a gente vai ter, ó, 288 vezes o 3. Tudo isso dividido por 72, tá, pessoal? E o resultado dessa conta vai ser 12. Então, o que que acontece? Para fazer 288 sanduíches, a Adriana vai precisar de 12 vidros de maionese, tá, pessoal? Essa é a regra de 3 simples. É quando a gente faz uma conta em X, tá, pessoal? Já a regra de 3 inversa, tá? É o contrário da simples. A gente não vai fazer uma conta em X, a gente vai fazer uma conta em linha reta. Vamos ver aqui agora como é que a gente vai fazer, tá? Vamos lá, ó. A distância entre Campinas e Jundiaí foi percorrida por um ônibus em 40 minutos, a uma velocidade de 75 km por hora. Então, ó, a velocidade foi 75 km por hora e o tempo foi de 40 minutos, tá? Só que ocorreu o quê? Um acidente. E na hora de voltar, o ônibus fez o percurso em 60 minutos, ou seja, em 1 hora. Então, qual foi a velocidade média deste ônibus, tá? Como a gente está falando de regra de 3 inversa, ao invés da gente fazer a conta em X, a gente vai fazer a conta, tá? Diferenciada, ó. A gente vai fazer o quê? O 75, que é a velocidade, tá? A gente vai multiplicar pelo 60, que foi o tempo que ele levou, tá? Para fazer o novo percurso. E em vez da gente multiplicar pelo X, a gente vai dividir. Vamos dividir. Oh, desculpa, eu falei multiplicar, é igualar, tá? A gente vai igualar o 75, que é a velocidade que ele fez durante o primeiro percurso, a gente iguala com o tempo que ele fez, que foi de 60, que ele fez na volta. Esse tempo a gente divide por 40, que foi o que ele fez na ida. E em vez da gente multiplicar o X, a gente divide o X, tá? Vai ser uma divisão. O X vai ficar embaixo do 75, exatamente como está na conta, tá? Então, vamos lá. Como é que eu faço? O X, ele sempre gosta de ficar sozinho. Então, para ele ficar sozinho, eu tenho que colocar ele de um lado da equação, tá? Como é que eu faço? Eu coloco aqui, ó, X. Ele quer ficar sozinho. E para ele ficar sozinho, eu vou ter que movimentar todo mundo, ó. O 75 que estava aqui, né? O 40 estava dividindo, passa para cá multiplicando. E o 60 que estava multiplicando, né? Estava em cima, passa para cá dividindo, vai passar para baixo, tá, pessoal? Então, eu só fiz trocar de lugar, ó. Troquei de lugar o X com o 60, tá? E esses dois eu fiz o quê? Uma multiplicação, tá, pessoal? E aí eu vou encontrar o resultado, que é 50. Na volta, o ônibus só ficou a 50 km por hora, tá, pessoal? Não se preocupe que nos nossos exercícios não teremos regra de 3 inversa, tá? A gente só vai ter a regra de 3 simples, mas é muito importante que vocês conheçam, tá? Que vocês saibam utilizar também a regra de 3 inversa, tá, pessoal? E para finalizar, vamos responder um exercício de regra de 3 simples que tem aí na nossa apostila, tá, pessoal? Que é o quê? Que é a questão 6, é a nossa primeira questão aí, tá? De regra de 3, que a gente vai responder agora. Ó, um muro, ele tem de 12 metros, então, ó, um muro. Não tá bom esse caneta. Vamos lá. Um muro tem 12 metros, foi construído com 2.160 tijolos. Caso eu queira construir um muro de 30 metros, com quantos tijolos eu vou utilizar para construir esse muro, tá? Como eu não sei,
Sempre que eu não souber, eu coloco um X. E como é regra de 3 simples, eu só faço, ó, a conta em X. Eu multiplico o 12 pelo X, fica 12X. E o 30 eu multiplico pelo 2160, tá, pessoal? Então, vamos recorrer aqui agora à nossa amiga calculadora. Ó, 30 vezes 2160 dá 64.800. Esse 12 que estava multiplicando o X passa dividindo. Então, 64.800 dividido por 12 vai dar 5.400 tijolos, tá, pessoal? Então, se para fazer um muro de 12 metros eu gasto 2.160 tijolos, para construir um de 30 eu vou utilizar 5.400, usando a regra de 3, a razão e a proporção, tá, pessoal? Espero que tenham gostado da nossa aula de hoje. Não esqueçam de responder os exercícios ao final da apostila. Até a próxima aula!